Então está iniciada aí a gravação, né? Vamos continuar o assunto aqui falando de processadores, né? Vamos ver hoje formatos de instruções, ver basicamente o formato de instrução do x86 e o formato de instrução do ARM, tá? Que são os processadores que nós estamos usando aí como estudo, né? Bom, então, começando aí pelo x86, né? Alguma coisa que eu já venho falando para vocês, tá? Embora a gente não tenha visto formalmente ainda, a gente vai ver formalmente só mais tarde, tá? Mas que eu já venho sempre dando exemplos, tá? Eu venho falando para vocês de arquitetura CISC e arquitetura RISC, tá? Então, e sempre que a gente está vendo aqui a diferença do x86 e do ARM, tá? Eu tenho falado, né, que o x86 ele é um exemplo de arquitetura CISC, né? Embora a Intel fale que é uma arquitetura híbrida, que faz parte do hardware, o pensamento dela é de arquitetura CISC, tá? Então, a gente vai por esse caminho. O ARM, por outro lado, né, o próprio ARM, o R quer dizer RISC, então o ARM é a abreviação de Advanced RISC Machine, né? Como o próprio nome fala, é uma arquitetura RISC. E agora, principalmente agora, tá? Quando a gente for ver o formato de instrução, vai ficar bem mais clara a diferença entre essas duas tecnologias, né? Ou seja, a CISC, tá? E a RISC, tá? Então, o x86 é exemplo da CISC, e depois a gente vai ver no ARM o exemplo da tecnologia RISC, tá? Que é cada nome desse, né? O ISC, ISC, Instruction Set Computer, né? Então, computador, um conjunto de instruções. O C de CISC é complexo, tá? O R do RISC é reduced, né? Então, uma estrutura complexa, tá? E uma estrutura reduzida, tá? A estrutura complexa do CISC é que ele tem instruções que são realmente bastante complexas. E a gente vai ver aqui, né, o formato de instrução do x86, a gente vai ver que ele realmente tem uma complexidade muito grande, né? Existe uma enormidade de instruções x86. A gente já viu que o modo de endereçamento, os modos de endereçamento existentes na arquitetura x86 é uma quantidade muito grande. Tem basicamente todo tipo possível de endereçamento. Enquanto no ARM é bastante reduzido isso aí. Se limita a alguns poucos tipos de endereçamento. E a mesma coisa vai acontecer na instrução. A gente vai ver que o x86 bastante complexa a sua formato de instrução e o RISC, o ARM bastante simples, tá? E depois a gente vai começar a ver uma arquitetura, que é a arquitetura do microprocessador MIPS, que também é um processador RISC, mas ele é mais simples ainda que o ARM, tá? Que a gente vai estudar para estudar assembly, tá? Então a gente vai partir para uma máquina ainda mais simples que o ARM para poder ver essa parte de assembly, tá? Mas hoje, então, a gente vai começar vendo a parte de formato de instruções. Bom, então, o x86, né, com uma máquina complexa, ele é equipado com uma variedade de conjuntos de instruções, tá? Então, realmente muitos conjuntos, muitas instruções diferentes, às vezes a mesma instruções que fazem a mesma coisa, mas com endereçamento diferente, de forma diferente, né? Por que a arquitetura x86 foi projetada para ter tantas instruções e tão complexas, tá? É para criar programas mais eficientes, tá? Principalmente programas gerados automaticamente, programas gerados por compiladores, tá? A gente também vai discutir esse assunto, compiladores, montadores, tá? Então, com a quantidade muito grande de formas de endereçamento, de instruções disponíveis, isso permite automatizar e criar programas melhores, mais eficientes, né? Apenas o campo opcode está sempre presente. Então, esse aqui é o formato da instrução. Você percebe aqui, ó, 0 a 4 bytes do prefixo. O opcode vai ser 1, 2 ou 3. O opcode é o quê? O código da operação. Eu falo o que aquela operação faz. Então, esse aqui, obviamente, é obrigado a estar presente, tá? E aí tem especificador de modo de endereçamento, tá? Nós temos deslocamento e temos endereçamento. É campo com valor imediato, para entrar com valor imediato dentro do operador, dentro do processador, junto da própria instrução, tá? Então, é tudo opcional, menos o código que diz qual a instrução vai ser executada, né? O que vem a ser cada campo desse, uma instrução do x86?
Então, primeiro campo, prefixo da instrução. Está vendo aqui, ó, de 0 a 4 bytes. Tá? Então, a gente pode ter 4 bytes, até 4 bytes, tá? Ou nenhum byte, tá? No caso, quando o prefixo não existe. Tá? Então, consiste no prefixo lock, ou então em um dos prefixos de repetição. O que é o prefixo lock? A gente viu já, quando estava discutindo acesso à memória, a questão do acesso compartilhado. Uma máquina hoje ela possui vários núcleos. Tá? Hoje em dia, um celular, tá? O celular já costuma ser octa-core, já tem 8 núcleos. Então, você imagina, por exemplo, um processador com 4 núcleos. 4 núcleos significa que, simultaneamente, nós temos 4 processos executando nessa máquina. Pior do que processos, nós podemos ter 4 threads executando, inclusive threads de mesmo processo. Por que pior? Porque threads de um mesmo processo compartilham e atualizam áreas de memória. Elas têm acesso à mesma área de memória. Então, vamos imaginar o seguinte, aqui está a memória, e eu tenho uma instrução aqui de memória, e essa instrução vai uma posição de memória, tá? Tem uma posição de memória que ela possui um determinado valor, e eu tenho uma instrução, que essa instrução ela vai ler esse valor, vai manipular esse valor, e no final ela vai gravar esse valor. Tá? O Intel, ou o x86, é uma máquina em que uma instrução ela pode levar vários ciclos. Então, entre o tempo de leitura, atualização e gravação, que é de uma única instrução, que deveria ser atômico, tá? Ele não é atômico, ele funciona, leva um tempo para funcionar. E nesse tempo que está funcionando, nada impede que um outro núcleo do processador manipule a mesma região de memória. Tá? Então, se isso for crítico, se não for possível fazer, se não é para deixar fazer isso, esse prefixo lock vai ser utilizado. Tá? Quando é usado o prefixo lock, significa o seguinte, a instrução ela bloqueia aquela região de memória. Então, ela faz um lock na região, traz o dado e existe a garantia que ninguém mais acessa a região, até que essa instrução tenha acabado de processar esse dado. Tá? Então, o lock, tá dito aqui, é usado para garantir o uso exclusivo da memória compartilhada em ambientes multiprocessados. Tá? E o prefixo de repetição? Quando eu vou manipular strings ou manipular vetores, por exemplo, tá? Numa máquina normal, numa máquina que não tem muitas instruções que facilitam esse tipo de manipulação, tudo vai ser por software. Tá? Então, se eu tenho que analisar uma string, por exemplo, o meu software tem que ser encarregado de pegar campo a campo da string e manipular, ou pegar campo a campo do vetor e manipular. Uma máquina x86, você consegue colocar um prefixo numa instrução e falar o seguinte, você vai atuar numa repetição de dados, você vai manipular essa string aqui, que tem tamanho 200, e você vai fazer essa operação em cada elemento da string. Então, a própria instrução ela vai usar dezenas, talvez centenas de ciclos de clock, porque ela vai manipular uma região de memória grande. Tá? Ela vai manipular elemento a elemento do vetor. Então, esse prefixo de repetição, tá? Ele serve para fazer com que a instrução atue como um loop em uma série de dados. Então, uma única instrução atuando numa quantidade de dados muito grande. Isso aqui é feito a nível de hardware, então é feito com muita velocidade, tá? É feito com alto desempenho. Tem também o chamado seleção de segmento. Né? A seleção de segmento determina qual registrador de segmento uma instrução deve usar. Né? Cada instrução tem o seu segmento próprio. Tá? A gente já viu o que é o segmento. É uma região de memória que está apontando para o registrador base. A gente, como exemplo aqui, tá? A gente pode ter uma instrução, tá? Que aqui está a memória, e a instrução ela vai de dentro de uma área de segmento. Então, quando está usando memória segmentada, o endereço ele tem endereço de segmento, 2 pontos, e deslocamento dentro do segmento. Essa parte inicial aqui aponta para uma região de memória, onde está o segmento da memória, e aqui um deslocamento dentro do segmento vai ser somado ao segmento. Então, é feito um deslocamento e o acesso a uma posição específica dentro desse segmento. Tá? Instruções, elas têm seu segmento padrão. Então, instrução de dado, ela trabalha com segmento de dados. Instruções de pilha, trabalha com segmento de pilha. Então, se for usar o segmento padrão, sem problema.
Agora, a instrução ela pode trabalhar com segmento que não é o segmento padrão. Tá? Então, nesse caso, vai ter um campo aqui de seleção de segmento que vai dizer qual segmento deve ser utilizado. Na verdade, vai dizer qual é o registrador de segmento que vai ser utilizado no lugar do padrão. Tá? Tem tamanho aqui, seleção do tamanho do operando, que altera o tamanho padrão do operando da instrução. Né? Por exemplo, uma instrução que atua sobre inteiros tem 32 bits. Mas eu posso falar para a instrução, não, você vai atuar sobre 16 bits, você vai atuar sobre 8 bits. Tá? E ela vai ter um comportamento diferente. Tá? Então, se for o tamanho padrão, não precisa. Se for um tamanho diferente do padrão, é dito aqui. O tamanho do endereço. Né? O processador ele pode endereçar a memória usando endereço 16 ou 32 bits. Tá? Então, esse tamanho aqui vai determinar qual o tamanho de endereço que vai ser utilizado para aquela instrução especificamente. Tá? Então, a gente vê aqui, isso aqui é só a parte de modificação da instrução. Aí depois vem a parte de opcode. Né? O opcode é que tem efetivamente qual vai ser a instrução que vai ser executada. Tá? Então, esse opcode aqui, ele pode ter 1 byte, 2 bytes ou 3 bytes. Tá? Então, se você pensar em 3 bytes, 2 elevado a 24 daria o quê? A princípio, 4 milhões de instruções possíveis. Está claro que ele não vai ter tudo isso, mas isso aqui já mostra que, pelo tamanho do campo, a quantidade de instruções que ele tem é muito grande. Né? Pode também incluir bits que especificam o tamanho da informação, se é 8, 16 ou 32 bits, e a direção da operação de dados, gravação em memória, leitura da memória, etc. Depois do campo opcode, vem um campo chamado mod.rm, ou ele não tem, ou ele tem 1 byte, aí ele é dividido em mod, reg opcode, rm. Tá? Esse campo mod é combinado com o campo rm, tá? Então, ficam 5 bits. Então, 2 elevado a 5 formam 32 valores diferentes. Então, com esses 32 valores, pode ser possível endereçar 8 registradores diferentes, que são registradores que ele tem, e 24 modos de indexação diferentes. Vocês lembram que a gente viu para o x86, existe uma variedade muito grande de formas de endereçar a memória, tá? Base em memória e deslocamento em registrador, base em registrador, deslocamento em memória, tá? Base em registrador e deslocamento imediato. Né? Então, esses dois campos aqui, eles vão dizer qual é o tipo de endereçamento que é utilizado e qual registrador é utilizado para trabalhar. Né? O campo reg opcode especifica um número de registrador ou mais 3 bits da informação do opcode. Então, ainda pode fazer parte do opcode ou especificar algum registrador também. O campo SIB, tá? Dependendo da codificação que está aqui nesse campo mod.rm, tá? O SIB pode ser necessário para determinar um modo de endereçamento. Tá? Então, a gente viu que são 3 modos que nós temos. Né? O modo escalar, né, define o fator de escala para indexação escalar. Isso aqui se vocês lembrarem da escala, é que quando eu tenho um vetor, dependendo do tipo de vetor, o meu tamanho do elemento pode ser diferente. Um vetor de caracteres, cada elemento possui 1 byte. Um vetor de inteiros, cada elemento possui 4 bytes. Né? Um vetor de double, cada vetor possui 8 bytes. Cada elemento, o vetor possui 8 bytes. Então, quando eu peço para acessar, por exemplo, o quarto elemento, eu tenho que pular os 3 primeiros. Para que eu pule os 3 primeiros, eu tenho que saber o tamanho desse elemento. Então, esse escalar aqui, né, define o fator de escala para essa indexação. O índice define que é o registrador indexador, tá? Que é usado como índice dentro do vetor. E o base define que é um registrador de base, que é para guardar o início da estrutura de dados em memória. Tá? Depois vem mais 2 campos, que é deslocamento imediato. Né? O campo de deslocamento indica um deslocamento de 8, 16 ou 32 bits, quando esse modo de endereçamento for utilizado. E imediato fornece um operando imediato. Então, posso ter operando até 32 bits
junto do opcode já para trabalhar a instrução, né? Eu posso, por exemplo, mandar some 4.795. Eu já trago aqui no imediato esse valor, eu não preciso buscar ele na memória. Tá? Então, a gente vê que é um formato de instrução que varia muito, né? Dependendo do opcode, alguns campos vão existir ou não, né? E dependendo do que existir, um campo pode até alterar o funcionamento de outro. Né? O que é preciso para poder interpretar isso aqui? Isso aqui é bastante complexo, tá? Não existe como interpretar isso diretamente pelo hardware, né? Então, o que acontece nesse tipo de processador? Quando uma instrução é lida, essa instrução ela é jogada no registrador que guarda a instrução, no RI, tá? Esse RI ele vai ter uma sequência de bits da instrução, né? Um processador RISC, o que ele faz? O hardware faz a análise disso aqui e sai executando rapidamente. O que o x86 faz? Que fica aqui dentro do registrador e ele tem um software dentro dele, tá? Ele tem então um software executando no núcleo do processador e isso aqui vai ser interpretado. Essa instrução ela vai ser interpretada pelo software que está dentro do processador. Então ele vai olhar para cada bit, vai determinar o que tem que ser feito e dependendo vai separar dezenas ou centenas de instruções para poder executar esse operando, né? Então basicamente é que a gente pode dizer que é como se fosse um microprocessador por software. Tá? Mas claro que esse software está lá dentro do hardware, né? Ele é hardware, é só uma forma de falar, ele não é software. Tá? Então, a codificação do conjunto de instruções do x86 ela é bastante complexa. Tá? Isso tem a ver, primeiro, com a necessidade de manter compatibilidade com máquinas 80 e 86. Então, todos aqueles programas, desde do PC original de 1984, tá? Que foi construído com 80 e 86, ele mantém compatibilidade. Então, hoje, um microprocessador Intel ele mantém compatibilidade com todos os seus antecessores. Então, por isso que ele tem instrução também tão complexa, né? E também com o desejo de fornecer toda a assistência possível ao projetista de compilador, né? Você faz um compilador, você precisa gerar código, você tem que ter uma máquina ali subjacente que entenda o seu código e que você possa criar um código para ela, né? Então, a ideia do x86 é fazer tudo o que é possível, de modo que possa facilitar a vida do compilador no momento da geração do código. Tá ok? A gente não vai entrar aqui no detalhe de quais são as instruções do x86, tá? Isso a gente, conforme falei para você, a gente vai ver do MIPS. A ideia aqui foi ver a complexidade da instrução dele, como ela é variável, tá? E fazer uma comparação, né, com o formato de instrução do ARM, né, que é um Advanced RISC Machine, então a máquina RISC, né? Voltando aqui, queria enfatizar só isso aqui, ó. Como é a variabilidade dele, tá? Nenhum dos campos tem tamanho fixo. Qualquer um dos campos tem vários tamanhos, sendo que você pegar prefixo de instrução, pode ter de 0 até 4 bytes, né? Deslocamento imediato de 0 a 4 bytes. O próprio opcode, a própria instrução pode ter 1, pode ter 2 ou pode ter 3 bytes, né? Quando a gente vem aqui para o ARM, tá? Todas as instruções na arquitetura ARM têm um tamanho de 32 bits. Então, ou seja, ela é regular, tá? As instruções sempre têm o mesmo tamanho. Isso vai facilitar bastante, né? Porque já que ela tem sempre o mesmo tamanho, o que acontece? Ela tem aquele tamanho de 32 bits, ela cai no registrador de instruções, né? Vou botar em inglês aqui Instruction Register, IR, né? E o que acontece? Existe uma caixinha aqui, junto ao IR, que ela lê todos os bits dessa instrução. Isso aqui é o decodificador. Esse decodificador, ele funciona diretamente no hardware. Então, ele pega e vê cada posição de bit e ele sabe exatamente o que aquela instrução vai fazer. Então, ele pode sair executando diretamente pelo hardware. Então, as instruções, uma máquina RISC, normalmente elas executam num ciclo de clock, um único ciclo, né? Ciclo. Agora, não são instruções tão complexas. Eu não tenho, por exemplo, uma instrução para manipular um vetor inteiro, como tem numa máquina CISC, e por aí vai, né? Então, qual é a vantagem da máquina CISC?
é poder executar instruções realmente bastante complexas e poder levar essas instruções até poder usar essas instruções, né, nos códigos. Então, eu consigo criar programas menores, tá, e se forem bem escritos, até com desempenho maior. Agora, percebeu-se que para programas simples, né, instruções simples são melhores. Então, programa de servidores, por exemplo, é melhor instruções mais simples. E qual é a vantagem da instrução simples? Ela é mais rápida de ser executada. Como a instrução do CISC é muito complexa, ela leva mais ciclos, vários ciclos para serem executados. Normalmente, uma instrução do RISC é executada num único ciclo. Então, apesar do RISC, um programa RISC necessitar normalmente de mais instruções, elas são executadas bem mais rapidamente. Aí qual é o melhor? Aí cada caso é um caso. Tá? É preciso estudar um caso específico para ver qual seria o melhor processador para ele. Então, está aqui o exemplo das instruções RISC, tá? Do ARM. Todas de 32 bits, ó, do 0 a 31. Tá? E essas instruções, elas... basicamente, aqui está o opcode, ó, que é o que diz o que a instrução vai fazer. Tá? E para algumas instruções, o opcode ainda continua para coisas mais específicas. Tá? Então, nessas instruções aqui, os 4 primeiros bits da instrução são códigos condicionais. Então, só 28, 29, 30, 31, código condicional. Ele, dependendo do que tiver aqui, a instrução vai ser executada ou não. Tá? Você vai ver daqui a pouco o que são esses códigos condicionais. Então, basicamente, você pode, qualquer instrução do ARM, você pode verificar e colocar uma condição para ela ser executada ou não. Então, você pode simplesmente chegar na execução, uma instrução e não executar. Os 3 próximos bits definem o tipo geral da instrução. Então, 000, 001, 010, 01, 00, 101 são os tipos geral da instrução. Essa aqui, por exemplo, é uma instrução de desvio. Para a maioria das instruções, exceto o tipo desvio, os próximos 5 bits constituem o opcode e modificadores da operação. Então, isso aqui, né? Opcode e modificador de operação. Vai também discutir. Os 20 bits restantes são utilizados para endereçamento de operando. Então, resta aqui tudo para endereçar o operando. Tá? Então, são essas as instruções que existem. Tá? Vou conversar um pouquinho sobre elas. Então, primeiro, código de condição. Esses códigos que estão aqui na frente. Então, a arquitetura ARM define 4 flags de condição que estão armazenados no registrador. É negativo, zero, carry e overflow. Negativo é para dizer o seguinte: o resultado da operação anterior deu um número negativo ou positivo. Tá? Se tiver marcado, só vai valer o número negativo. Se não, se for não, é positivo. Né? O zero, né, é para saber se o resultado da operação anterior resultou em zero. Né? Você faz uma soma, você resultou em zero, subtração resultou em zero. Quando a gente viu somas, como é feita a soma dentro do processador, a gente viu que tinha o bit de carry. Né? O bit de carry é aquele bit que no finalzinho escorrega para frente. Então, esse carry marca se houve ou não o bit de carry. E o Z para dizer se houve overflow. Então, a instrução aqui, eu posso mandar fazer, ó, condicionalmente, executar se o resultado anterior foi zero. Se não foi, não executo a instrução. Então, uma execução condicional. Né? Então, todas as instruções incluem um campo de código de condição. Então, praticamente todas as instruções podem ser executadas condicionalmente, dependendo do que aconteceu anteriormente. E todas as instruções dele, tá, de dados aritméticas ou lógicas, incluem um bit S, que indica se o flag de condição vai ser atualizado ou não. Então, se isso aqui tiver setado, eu mudo o flag de condições, tá, daqui da frente, dependendo do resultado da operação. Se aqui não tiver setado, ele não modifica o flag de condição. Ele guarda o que tinha anteriormente ali. Com relação a constantes imediatas, são instruções que me permitem carregar valores imediatos junto com o opcode. Né? Por exemplo, some 23. Tá? Então, eu posso ter um opcode da instrução de soma e eu vou somar
o valor 23. Né? Então, aqui dentro é um valor de 8 bits. Né? Esse valor de 8 bits, então, vão ser valores de 0 a 255. Tá? Só que tem aqui ainda 4 bits rotacionar. Tá? Que com esses 4 bits aqui eu posso rotacionar ele, então, gerando números de até 32 bits. Ou seja, eu posso girar bits para a esquerda, girar bits para a direita. Eu posso pegar essa sequência que eu coloquei aqui e rotacionar ela para conseguir números maiores. É claro que o número efetivamente vai ter 8 bits, então a quantidade de informações é limitada. Né? Mas foi escolhido de forma que eu possa colocar alguns padrões de valores muito utilizados. Então, a forma de dar valores imediatos. Né? Se você lembrar lá no Intel, o Intel, valores imediatos, ele pode dar até 32 bits para qualquer valor de 32 bits. O ARM não. O ARM ele limita os valores que podem ser fornecidos diretamente. Né? Se eu precisar fornecer um valor que não consigo representar dessa forma, aí você vai precisar inserir numa posição de memória esse valor e depois referenciar essa posição de memória. Tá? É aquilo que a gente havia conversado. Máquinas RISC têm operações reduzidas, então não faz tudo, mas o que faz bem rápido. Existe o conceito no ARM que é o conjunto de instruções thumb. Tá? Com instruções thumb é o seguinte: as instruções do ARM elas têm 32 bits, mas esse conjunto de instruções ele é representado apenas com 16 bits. Tá? O objetivo disso é fazer com que a máquina force menos o barramento de dados. Tá? A gente viu que existem processadores ARM de 32 e 16 bits. Tá? Então, o processador de 16 bits ele acessa o barramento com 16 bits. Então, para executar uma instrução de 32 bits, tem que fazer 2 acessos à memória. Então, opcionalmente, você pode programar o ARM não usando o que a gente chama de conjunto de instruções ARM, mas usando conjunto de instruções thumb. Que esse conjunto de instruções thumb são instruções que são apenas de 16 bits. Com 16 bits faz menos acesso à memória, o programa fica menor e consegue ser carregado mais rapidamente na máquina. Né? Então, ele foi projetado para aumentar o desempenho das implementações ARM que usam o barramento de 16 bits. Né? Com isso, permite uma melhor densidade de código, já que não precisa fazer 2 acessos à memória. Como é que se consegue obter essa economia? Né? Então, a gente tem que as instruções têm 32 bits e elas têm que cair para 16 bits. Você tem que jogar fora metade da instrução. Tá? Então, primeiro, as instruções thumb não são condicionais. Aqueles bits iniciais, que são os bits de condição, não existem instruções thumb. Todas elas, se chegar, vai executar. Né? Então, quanto ARM, eu poderia, dependendo do resultado ali, executar ou não instruções. Então, podia simular um if, por exemplo, né? Simplesmente fazendo com as instruções sejam executadas ou não. Quando eu tenho instruções thumb, eu tenho que usar desvios para poder fazer esses saltos. Tá? Então, já consegui. Outra coisa é que no ARM, está aqui, ó, além do código aqui na frente, tinha esse S. Esse campo S era o seguinte: se o resultado da instrução modifica ou não os códigos de condição. Tá? No caso, do thumb, todas as instruções mudam os flags de condição. Então, esse bit S não precisa estar ali dentro. Só com isso a gente economizou 5 bits. Né? O thumb possui também apenas um subconjunto do conjunto de instruções. Ele não tem todas as instruções que o ARM tem. Tá? Então, ele não precisa de tantos bits no opcode. Tá? Então, ele já economiza 2 bits no opcode. Né? Outra coisa é que o ARM ele tem uma quantidade muito grande de registradores. Né? As instruções thumb elas só usam registradores 0 a 7. Então, só precisa de 3 bits para endereçar os registradores. Tá? Já 2 elevado ao cubo 8. Tá? E os valores imediatos, quando vão entrar, não tem um campo de rotação. São apenas valores de 0 a 255. Então, economiza mais 4 bits. Com isso, a gente saiu tirando um monte de bits da instrução ARM e conseguimos instruções com 16 bits.
O Lucas está pedindo para botar... não está lá, não? Eu vou conferir, Lucas. Talvez eu tenha esquecido de botar sim, tá? Mas eu vou conferir se amanhã de manhã, no máximo, eu coloco lá, tá? Mas eu achei que tinha posto mesmo, né? Mas eu vou conferir lá. Eu tenho que anotar aqui logo, só um minutinho. Aqui eu já vou deixar no computador para botar. Está anotado aqui. Agora não esqueça. Se não anotar, não faço. Tá? Bom, então, se o registrador ele possui dois conjuntos de instruções diferentes, como é que ele sabe qual é o que está entrando para ele executar, né? Então, o registrador ele tem um flag dentro dele, tá? Um bit especial dentro dele, que determina se ele vai usar o conjunto de instruções thumb ou o conjunto de instruções arm, né? E a gente simplesmente pode... ele vai, de acordo com esse bit, usar um conjunto de instruções ou outro. Inclusive, você pode estar executando instruções ARM e você mudar esse bit durante a execução. Ele passa a executar as instruções thumb. Então, você vem com instruções ARM, depois vai passar a ter instruções thumb. A última instrução ARM sua é para mudar o modo dele para thumb. E mesma coisa, está no conjunto de instruções thumb, quer voltar para o conjunto de instruções ARM, você muda esse modo, ele passa a partir da próxima instrução executar como sendo ARM. Né? Então, você pode, inclusive, mudar o conjunto durante a operação. Né? Uma coisa bem boa. Bom, o que aconteceu? Né? A introdução desse conjunto de instruções thumb, tá? Foi necessário que o usuário combinasse conjuntos de instruções para compilar um código de desempenho crítico. Né? Então, se você tem condições críticas, você que precisa de um desempenho maior, então você pode simplesmente usar o thumb. Tá? Agora, você precisava fazer uma combinação manual desse código, né? Para ficar variando thumb, arm, tá? E na prática ficava difícil conseguir o que a gente chama de resultados ideais. Tá? O que o ARM fez? Tá? Baseado na experiência dela que ela teve com thumb, com conjunto de instruções ARM, ela criou um novo conjunto de instruções que chamou de thumb 2. Tá? Então, esse conjunto thumb 2, tá? A partir do Cortex-M, que é aquele microprocessador mais voltado para concorrer com microcontroladores, né? O que ela faz? Esse tipo de microprocessador ele só tem instruções thumb 2. Tá? Essas instruções thumb 2 elas foram remodeladas, né? Pegou o conjunto de instruções thumb, remodelaram, viram quais eram as instruções que eram mais necessárias, viram quais instruções que se poderiam ter nesse conjunto, de modo que não precisasse ficar fazendo o chaveamento entre o thumb e o ARM. Tá? E essa linha mais simples, que é o Cortex-M, tá? Passa a utilizar somente o thumb 2. Tá? Esse Cortex-M é voltado para dispositivos de OT, rede de sensores, atuadores sem fio. Tá? Ele é muito usado, por exemplo, em roteadores domésticos, em pontos de acesso, em equipamentos sem fio. Tá? Então, onde o processamento é mais simples, tá? E mais especializado. Com isso, ele executa no final mais rapidamente. E com uma economia também de memória boa. De memória, não, desculpa, de energia. Tá? Então, o TAMP 2, né? Ele foi a principal melhoria, tá? Com relação ao conjunto de instruções. Tá? Nele, então, você pode intercambiar instruções 32 e 16 bits livremente. Né? Antes do TAMP 2, por exemplo, o desenvolvedor tinha que escolher o que eu vou querer programar. Né? Não, tá. Aqui entrou um... Guilherme abriu o vídeo aí sem querer, entrou. Bom, então, possibilita a densidade total. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui. Tá?
Me distrair aqui. O Thumb 2, então, a principal melhoria no conjunto de instruções, tá? Então, ele introduz um conjunto de instruções de 32 bits que pode ser intermixada livremente com instruções de 16 bits antigas. Tá? Então, o Thumb 2 faz um mix de 32 e 16 bits, é automaticamente verificado pelo microprocessador isso, cobre quase toda a funcionalidade do conjunto ARM, só que de uma maneira mais eficiente. Tá? Introduz uma nova instrução do tipo if-then, tá? Que fornece uma funcionalidade parecida com o campo de instruções ARM. Repara que esse if-then não é a estrutura if-then de uma linguagem alto nível, tá? É if-then lá no nível do hardware. Então, é uma instrução do tipo, se determinada coisa estiver acontecendo, então executa a instrução, senão não executa. Tá? Então, basicamente, tá? Dando uma resumida geral aí, tá? Nós vimos aqui hoje um exemplo de uma instrução de uma máquina CISC, né, do x86, que tem instruções extremamente complexas, e vimos a do ARM, que, embora tenha complexidade ou não dessa instrução thumb, tá? No final, são sempre instruções de 32 bits, ou, para algumas arquiteturas ARM, a possibilidade de uma instrução também de 16 bits, mas com formato bastante rígido para que possa ser executado diretamente pelo hardware. Lucas, ele é bem diferente do if-then else, tá? O if-then else é uma instrução que você coloca. Todo mundo sabe usar o if-then else. Você bota um if e uma instrução genérica, né? Falar assim, uma expressão genérica. Aí, dependendo do resultado dessa expressão, você executa ou não uma série de códigos. Aqui não, aqui é uma instrução só, tá? Onde nessa instrução você compara, por exemplo, com o conteúdo do registrador. Se o conteúdo de um determinado registrador for 0 ou for 1, executa a instrução, senão não executa. Tá? E é relação a uma instrução. A gente vai discutir daqui a pouco. Então, o then é o executado se for verdadeiro, ou é o executado se for falso. Aqui não tem else, por exemplo, tá? Só tem o then. E ainda assim uma instrução só. Enquanto uma linguagem alto nível, o then pode ser uma série de instruções. Então, a gente vai até abordar esse assunto agora em linguagem de máquina. Tá? Vamos começar a falar hoje aqui em linguagem de máquina, né? E semana que vem a gente continua, né? Mas vamos iniciar aqui. Tá? Então, vamos formalizar o que é linguagem de máquina, tá? E vamos dar alguns exemplos de código aqui bastante simples. Bom, então, codificar a instrução como número binário é natural e eficiente para computadores, né? O computador enxerga isso aqui, ó, tá vendo? 1 e 0. É isso que o computador vê. Na memória dele tem isso, e é com isso que ele trabalha. Tá? Agora, ser humano manipular apenas números, olhar para uma sequência de memória e ter apenas números zeros e uns é bastante complexo. É muito difícil para o ser humano fazer isso aí. Né? Então, qual é a solução que foi encontrada? Seres humanos podem escrever e ler símbolos, enquanto os computadores podem executar esses símbolos equivalentes. Né? Por exemplo, vamos supor que eu quero somar o valor 2 ao conteúdo do registrador AX, falando no nível de linguagem máquina. Então, eu posso dar essa instrução aqui, ó, add, é somar, né? Então, somar ao registrador AX o valor 2. Tá? Então, isso aqui, né, é muito mais fácil de entender do que o seu equivalente, que eu vou chutar aqui, que seria isso aqui, ó. Uma sequência aqui de 32 bits, zeros e uns. Tá? Então, o que é mais fácil? Olhar para uma sequência de bits e lembrar o que ela significa, ou olhar para uma coisa como está aqui? Tá? É muito mais fácil esse código aqui. Por mais que a linguagem assembly seja difícil, ela é muito mais fácil que a linguagem de máquina. Então, a linguagem assembly. Tá? Então, já chamar a atenção para uma coisa aqui. A gente tem dois nomes, tá? Assembly e assembler. Assembler é o programa que faz a montagem, é o montador, é o compilador assembly. E o assembly é a linguagem.
Tá? Então, nomes diferentes, assembler e assembly. Então, a linguagem assembly é a representação simbólica da codificação binária, ou seja, da linguagem máquina de um computador. Ela usa símbolos no lugar de bits. Então, isso aqui é a linguagem de máquina, zeros e uns. Isso aqui é a linguagem assembly, símbolos. É claro que tem um mapeamento de 1 para 1 aqui, tá? Se eu pego esses bits, eu consigo gerar esse símbolo. Se eu pego esse símbolo, eu consigo transformar nesses bits, tá? Mas, enquanto está em forma simbólica, é a linguagem assembly. Quando está na sequência de zeros e uns, é a linguagem de máquina. Tá? Então, os símbolos no assembly nomeiam padrões de bits que ocorrem normalmente nos computadores, como opcode, especificações de registradores, tudo aí, né? Então, no caso aqui, ó, opcode, especificação de registrador, especificação de valores imediatos, está tudo aqui. Tá? Permite ainda que o programa utilize rótulos para identificar e nomear palavras de memória particulares. Né? Na linguagem assembly, quem programa em assembly tem que conhecer muito bem a arquitetura da máquina e tem que dizer os endereços de memória que está utilizando. Na linguagem assembly, em vez de eu passar fisicamente o endereço, como eu tenho que fazer em linguagem de máquina, eu posso usar nomes para referenciar esse endereço. Coisa que a gente usa até em linguagem de alto nível, né? Por exemplo, numa linguagem C, ou Java, ou Python, ou qualquer dessas linguagens, eu posso botar isso aqui, ó, A igual a 2. Né? O que é isso aqui? Eu estou dizendo que uma posição de memória que está sendo referenciada pela palavra A vai receber o valor 2. Né? Todo mundo tem que trabalhar com dados numa determinada posição de memória. Qual é a posição de memória, especificamente, não interessa para o programador. Né? Simplesmente fazendo isso aqui, o compilador aloca uma região qualquer e chama aquela região de A. Na linguagem assembly tem algo parecido com isso. Né? Eu posso dar um nome para uma região e utilizar aquela região por esse nome. Isso facilita. Né? É o que a gente chama de rótulo. Né? E com outras linguagens são variáveis. Já o assembler, que é o montador, ele traduz um programa escrito em assembly para instruções binárias. Né? Então, o assembler pega aqueles códigos todos textuais e transforma em código binário. Oferece uma representação mais amigável, obviamente, tá? Nomes simbólicos para operações e locais. Então, uso símbolos que são mais fáceis de eu entender. Né? E ainda existe a possibilidade de usar macro para estender o assembly. Macro é parecido com função. Tá? Mais para frente a gente vai ver um exemplo de macro. Me permite reaproveitar código. Então, o que o assembler faz? Ele lê um arquivo fonte em assembly e produz um arquivo objeto com instruções de máquinas. Tá? Então, isso aqui, ó. Eu tenho um arquivo fonte em assembly, eu passo pelo assembler, que vai ser o meu montador, o resultado vai ser um arquivo objeto. Tá? Por que o arquivo objeto? Porque não é executável. Tá? A gente vai ver que falta alguma coisa para executável. Tá? Mas esse arquivo objeto ele já é um arquivo binário. Nesse arquivo aqui, ele já está em linguagem de máquina. Ele só não é completo para conseguir executar, mas ele já está em linguagem de máquina. Tá? Um programa ele pode usar rotinas que foram pré-escritas e estão na biblioteca. Assim como em Assembly, também podemos fazer isso. Né? Por exemplo, a função printf, que é uma função para escrever na tela de formatado. Aonde está essa função? Isso é uma função. Tá? Eu crio funções no meu programa que elas são compiladas e elas já estão dentro do programa. Agora, essas funções que eu chamo, que eu não defini, são chamadas funções de biblioteca. O meu programa ele só contém uma chamada para essa função, mas ele não tem essa função ainda. É o caso aqui, ó. Eu tenho um arquivo fonte, vamos supor que ele tenha uma chamada para printf. O assembler ele monta um arquivo objeto. Esse arquivo objeto ele tem a chamada para printf, mas ele não tem o código de printf. O código de printf está aqui dentro, ó, da biblioteca de programa. Então a gente ainda precisa fazer a união do arquivo objeto com o restante para gerar o código executável. Entre essas coisas, o programa biblioteca. Quem faz isso é o tal do link editor. Tá? Então, o arquivo objeto ele representa o código binário daquele arquivo fonte. Eu posso ter para um único programa vários arquivos fontes.
esses vários arquivos-fontes eles são montados pelo assembler e gera vários arquivos objetos. Aí eu chamo o link editor, esse link editor junta todos esses objetos com as suas chamadas, mais os programas que estão em biblioteca, e aí sim eu tenho código executável. Esse código executável aqui contém todo o código. Tá? Então, voltando aqui, tá? O assembler ele transforma o código-fonte assembly em um arquivo objeto. Né? O programa ele também pode usar funções de biblioteca, conforme a gente já viu. Então, uma outra ferramenta chamada Link Editor combina uma coleção de arquivos objetos que foram gerados pelos assemblers com as bibliotecas. Aí o arquivo executável é montado. Esse sim pode ser colocado para uso no microprocessador. Aí pergunta, né? Por que utilizar assembly? Isso aqui é código real, tá, gente? Então, eu vou fazer um programa, por exemplo, para somar os 10 primeiros números. Somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. Né? Esse aqui é o código em assembly. Ele é difícil de ser entendido? É um pouquinho, tá? Eu estou mudando, eu estou armazenando o valor 0 no registrador T0, tá? Eu estou carregando o valor 1 no registrador T1, estou carregando o valor 11 no registrador T2. Aqui eu botei um rótulo chamado loop, tá? Para referenciar a posição de memória da função add. O que o add faz? Add soma o conteúdo de T1 ao conteúdo de T0 e armazena em T0. Então, soma 1, vai lá. Depois ele vai somar 1 a T1, então T1 vale 1, passa a valer 2. Agora, depois ele vai somar, aí ele vai dar um BNE, né? Branch not equal. Enquanto T1 for diferente de T2, que é 11, então quando não chegar em 11, ele vai para loop. Aí ele soma 2, aí vai para o loop. Soma o 3, vai para o loop. Soma o 4, vai para o loop. Então, isso aqui é uma instrução em assembly que faz a soma dos 10 primeiros números. É fácil? Não é fácil. Tá? Tem que ter uma noçãozinha de assembly e não é como uma linguagem de alto nível. Mas olha o equivalente. Isso aqui é o código binário real equivalente a isso aqui. Né? O que é mais fácil? Codificar assim ou codificar assim? Tá? Então, a linguagem assembly, por mais difícil que ela seja, por mais complexa que ela seja, ela é mais fácil que uma linguagem de máquina. Então, a assembly rotula endereços de memórias com nomes simbólicos ou mnemônicos. É mais fácil para o programador. Aqui, eu faço branch not equal loop. Eu já sei que eu vou ter que montar aqui uma estrutura de forma que ele volte para esse endereço onde está essa instrução add. Né? Nesse caso aqui, branch not equal aqui, eu estou dizendo para ele pular para esse endereço aqui. Eu tenho que conhecer esse endereço que está codificado nessa instrução. Então, a manipulação de endereços aqui é mais difícil. Né? O assembly ainda tem... posso colocar dentro do código nomes que começam com ponto. Tá? Nomes que começam com ponto são diretivas ao assembly, né? Que dizem como ele vai montar o programa. Tá? No próximo slide, a gente vai ver um exemplo de utilização disso aqui. Tá? Então, data, por exemplo, é para dizer que é segmento de dados. Globo é para dizer que é um rótulo global. Tá? A gente vai ver o que é isso. Nomes seguidos por 2 pontos são rótulos. Tá aqui, loop 2 pontos são rótulos, de forma que eu posso referenciar ele mais adiante. E dar nome ao próximo local de memória. Ainda assim, o assembly é difícil de programar. Tá? Muitas operações simples são exigidas para tarefas simples e nós não temos uma estrutura de controle de fluxo. Eu não tenho um if, eu não tenho um for, eu não tenho um while. Então, tem que criar tudo isso com saltos. Tá? Então, é bem difícil. Então, aqui, comparando aqui, no Spin, por exemplo, um programa novamente para mostrar a soma dos 10 primeiros números, mas agora não está só mostrando, não. Tá? Além de somar, não tá só calculando, ele está calculando e mostrando no final. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui ele só calcula. No final da execução, tá? O registrador T0 contém a soma dos 10 números, mas está lá. Não mostrei ainda. Esse meu programa não, ele vai mostrar na tela, então ele é bem maior. Então, aqui está o programa em linguagem C. Soma igual a 0,
uma variável inteira aí, i igual a 0 e menor que 11 mais, soma igual a soma mais i. Então, aqui faz a soma e no final ele bota printf, soma dos 10 primeiros números. Como eu escrevo isso aqui em assembly do MIPS, por exemplo, né, usando o simulador SPIN? Né? Primeiro, se eu vou escrever uma string na tela, essa string tem que estar armazenada em algum lugar da memória. Né? Se eu uso linguagem de máquina, eu tenho que botar a sequência binária que representa essa string. Um código assembly, ele já me facilita. Eu posso botar isso aqui, ó. Ponto ASCII Z, soma dos 10 primeiros números. O que o montador vai fazer para mim? Ele vai pegar essa string, ele vai colocar para mim isso na memória, tá? E vai colocar um /0 no final, que é o que o ASCII Z faz. Né? Então, já me preenche a memória com os dados que eu preciso. Eu coloco um MSG 2 pontos aqui na frente, eu já estou rotulando esse endereço. Quando eu precisar acessar essa string, eu vou chamar ela de MSG. Ponto data é para dizer o seguinte, segmento de dados. Então, tudo que vem aqui vai ser escrito no segmento de dados. Ponto text quer dizer segmento de códigos. Então, ó, essa primeira parte aqui vai ser armazenada no segmento de dados, essa parte seguinte vai ser armazenada no segmento de código. Então, eu armazeno em lugar diferente dados e código. Eu tenho aqui, ó, um rótulo chamado main e um rótulo chamado loop. Esse rótulo chamado loop ele é local. Somente os programas que estão aqui dentro, a parte do programa, é que pode usar. Então, o loop pode ser utilizado aqui. O rótulo main está aqui, ó, ponto .global main. Tá? Então, está dizendo o seguinte, que esse rótulo é global. Então, o link editor vai enxergar esse módulo. Ele vai poder chamar a função main. Tá? Então, por padrão, o módulo, o ponto de entrada é onde está o rótulo main. E aqui vem o programa executando. Tá? Aqui ele calcula. Depois que ele termina de calcular, ele precisa escrever na tela. Para escrever na tela, eu tenho que preencher 2 registradores especiais com os valores que eu quero. Né? V0 eu boto o valor 4, que é para indicar que é para escrever. No A0 eu coloco o endereço do que tem que ser escrito, eu faço syscall. Syscall chama uma função de biblioteca. Né? Essa função de biblioteca, no caso, vai escrever isso aqui. Tá? Depois, eu tenho esse aqui, que é para escrever o inteiro. Né? Eu quero escrever a soma. Então, para escrever o inteiro, eu vou mandar escrever. Vou passar o valor 1 para V0, para dizer que é para escrever um valor inteiro. Passo o valor de T0 para A0, que é o que vai ser mostrado. Então, o que foi somado em T0. Syscall novamente. Esse syscall vai mostrar o valor inteiro. Então, primeiro mostra a string, depois mostra o valor inteiro. E, por fim, ainda tem que fazer uma nova chamada de syscall aqui para encerrar o programa. Então, a gente repara que é mais trabalhoso programar em assembly do que numa linguagem alto nível. Mas também não é impossível. Em geral, então, o assembly desempenha 2 funções. Ele é uma linguagem de saída dos compiladores. Isso é muito comum, tá? Que é o quê? Você está aqui uma linguagem alto nível, um arquivo fonte, por exemplo, linguagem C. Você passa por um compilador, esse compilador ele pode gerar direto o código objeto, ou muitos compiladores eles geram código assembly. E aí, internamente, eles chamam assembler para gerar o código objeto. Então, muitos compiladores traduzem em assembly. Tá? Qual é a vantagem do compilador traduzir em assembly? Tem algumas otimizações no código que você consegue fazer essas otimizações lá no nível da linguagem assembly. Tá? Então, se você está traduzindo direto para código objeto e você tem vários compiladores diferentes, você vai ter que implementar essa mesma otimização em vários outros compiladores. Se os seus compiladores todos geram código assembly e você vai usar o seu assembler, essas otimizações você só faz no lugar. Então, fica mais fácil você fazer essas otimizações. Outra vantagem é a portabilidade. Né? Se o seu compilador gera um código assembly, você pode mexer no compilador para gerar um novo código assembly para uma nova arquitetura de uma forma mais facilitada. É mais fácil mexer na sua saída assembly do que mexer na sua saída linguagem máquina. Tá? Então, se eu vou para uma nova arquitetura,
eu modifico só um pedacinho do meu compilador para gerar o novo assembly, mas o assembler daquela arquitetura eu continuo utilizando. Tá? Então, são vários os compiladores que eles, na verdade, traduzem para assembly e eles já têm embutido neles um assembler específico para uma plataforma. Né? Então, linguagem para escrita de programas. Né? Para escrita de programas. Num passado distante, o assembly costumava ser dominante. Tá? Hoje em dia, tá? Devido à memória maior, compilador melhor, tá? Claro, as pessoas preferem utilizar linguagem de alto nível. Porém, a linguagem assembly ainda é uma linguagem importante. Tá? Por exemplo, para escrever programas em que a velocidade ou o tamanho são fundamentais. Tá? Exemplo, quem escreve sistema operacional. Tá? Existe uma parte do sistema operacional, né, vocês já devem ter visto sistemas operacionais, né, que é o código do sistema operacional que é chamado código do escalonador. Tá? O que é o código do escalonador? No sistema operacional você tem vários programas que podem estar esperando para entrar em execução. E um programa, quando ele está executando, ele pode executar durante um tempo máximo, que a gente chama de quantum. Normalmente esse quantum é de 100 milissegundos. Tá? Então, um processo ele executa durante 100 milissegundos. Quando acaba esse tempo, ele é retirado do processador e o sistema operacional tem que escolher outro programa e colocar esse outro programa em execução. Tá? O que o escalonador faz, então? Você tem um programa executando. Esse programa para, estourou o quantum dele. Aí vai entrar o escalonador. O escalonador vai fazer o quê? Ele vai ter que salvar os registradores, né? Porque esse programa ele vem executando, esse processo, ele vai ter que sair. Então, o estado dele tem que ser salvo. Então, o escalonador vai salvar o registrador, ele vai escolher um novo processo entrar em execução. Tá? E quando ele escolher o novo processo entrar em execução, ele vai ter que restaurar os registradores desse que já estava salvo anteriormente, para depois esse programa continuar executando. Então, essa tarefa aqui, ó, o processador ele ficou um tempo, em vez de executar o programa que ele tinha que executar, tá? Ele estava fazendo o quê? Ele estava executando o sistema operacional, isso aqui é uma tarefa administrativa. Tá? Se o quantum tem 100 milissegundos, significa que por segundo o escalonador é chamado no mínimo 10 vezes para cada núcleo. Se você tem uma máquina com processamento pesado de 4 núcleos que estão sendo utilizados ao extremo, né, você tem esse código do escalonador sendo chamado 40 vezes por segundo dentro da sua máquina. Tem que ser muito eficiente, tá? Porque ele é chamado a todo momento. Ele tem uma decisão muito chata aqui, que é decidir o próximo processo a entrar em execução. Então, ele tem que ser muito rápido na sua execução. Normalmente, o escalonador do sistema operacional é escrito em assembly, tá? Por questões de desempenho. Outro aspecto que a gente também usa assembly é para explorar recursos do RASO que não possuem correspondência em linguagem alto nível. Né? Você precisa acessar algo de muito baixo nível. Você desenvolveu, por exemplo, uma placa. Você desenvolveu uma placa nova, um novo hardware, e precisa escrever um driver para esse novo hardware. Você vai ter que fazer uma série de manipulações em baixo nível. Então, normalmente, boa parte dos drivers são escritas também diretamente em assembly. Tá? Outra coisa, tá? Se alguém quer se divertir, por exemplo, tá? Expressão de diversão, né? Pode olhar o conjunto de instruções do x86, por exemplo, conhecer um pouquinho da arquitetura da própria máquina, e quando você está escrevendo um código em linguagem C, tem que conferir lá, que eu não lembro mais direito, mas eu acho que é esse aqui, ó. Você bota essa palavra aqui, ó, ASM, dentro do seu código, ASM, e aí você abre colchete, fecha colchete, né? Aqui no meio dos colchetes, você pode colocar código assembly direto na sua linguagem C. Tá? Então, você pode, dentro do seu programa em linguagem C, botar código assembly direto para você poder otimizar. Claro que tem que ter um bom conhecimento, né? Um excelente conhecimento da linguagem assembly para o x86 e saber também muito bem o que está fazendo para não fazer besteira na máquina. Então, quando é que vai se usar a linguagem assembly?
quando a velocidade ou o tamanho de um programa tem extrema importância, sistemas operacionais, sistemas embarcados, tá? Você tem que tomar uma decisão, por exemplo, de um freio ABS, se ele vai ou não, o quanto ele vai pressionar para evitar o travamento das rodas. Então, tem que ser muito rápido, tá? Existe o que a gente chama de técnica híbrida, que a maior parte do programa é escrito em linguagem alto nível, e só essas seções fundamentais são escritas em assembly. Sem problema, tá? Isso é normal. Com isso, a gente torna o nosso programa bem mais fácil, né? Escrevendo só aquela parte que interessa em assembly. Tem a vantagem na capacidade do programador em explorar instruções especializadas. Então, se for uma pessoa que conhece muito bem aquela arquitetura, tá? Ela pode dar um grande ganho de desempenho, se o desempenho for um ponto muito importante no programa, né? Ainda existem computadores que são especializados demais e que não têm um compilador. Aí você tem que trabalhar direto em assembly mesmo, não tem jeito. Cada vez está mais difícil de manter a vantagem do programador assembly, tá? Técnicas de compilação melhoraram muito, então as linguagens de alto nível já geram um código bastante otimizado, tá? Difícil do ser humano otimizar mais, embora possa, tá? E pipeline de máquinas aumentaram a complexidade. Pipeline a gente vai estudar em arquitetura superescalar, tá? Mas pipeline é quando você tem várias instruções sendo executando simultaneamente dentro do processador. Aí é um complicador também para assembly, né? Não para assembly, né? Mas para o programador assembly. Quais são as desvantagens da linguagem assembly? Programas escritos em assembly são muito específicos para uma máquina. Se você vai mudar ele para outra máquina, você tem que praticamente reescrever todo o código. Uma linguagem de alto nível, a portabilidade é muito alta, tá? Então, um programa feito em linguagem de alto nível é muito mais fácil se levar para uma outra máquina. Programas assembly são maiores que os escritos em linguagem de alto nível, tá? Isso aqui a gente está falando do código-fonte, tá? O código executável não tem nada a ver se é maior, tá? Mas o código-fonte maior, a quantidade de código que você tem que analisar para manutenção é bem maior, tá? E outra coisa, programas maiores são mais difíceis de ler e entender. Quando a gente faz um programa em assembly, você passa meses ou alguns anos e você vai pegar aquele programa que você fez, se ele não tiver muito bem documentado, com bastante comentários, dificilmente você vai entender aquilo que você fez. Se foi feito por outro, então, mais difícil ainda, tá? Então, é bastante complexo. Bom, assemblers. A gente já viu que um assembly ele traduz um arquivo de instrução assembly para um conjunto de instruções binárias, tá? Esse processo de tradução ele passa por duas etapas principais. Primeiro, ele varre o programa encontrando o local de memória com rótulo, tá? Para poder rotular todos esses locais e saber as posições de memória de antemão. Depois, ele precisa traduzir cada instrução assembly gerando aquele código binário específico, tá? E aí o assembler ele vai produzir um arquivo objeto com essas instruções de máquina, tá? Então, basicamente, isso aqui, né? Um arquivo objeto. Primeiro faz uma leitura, vendo todos os rótulos, então MSG, main, loop, tá? E ele vê quais rótulos são locais e quais rótulos são globais, tá? Aqui no nosso exemplo, o que está em azul é rótulo local. Rótulo local só tem significado para esse programa. Ele não se mistura com outros rótulos. Enquanto rótulos globais ou rótulos externos, tá? Eles podem ser referenciados por outros módulos. Eles são rótulos que são intermódulos, tá? Então, nesse caso aqui, o loop, o MSG só tem significado aqui dentro, o main ele é acessado por fora. Tanto que tem essa diretiva aqui, ó, ponto .glob main, para dizer que esse é global, tá? Por que essa diferença? A vantagem de ter rótulos locais é que se você tem,
se o assembler ele vai trabalhar com vários arquivos, ele pode trabalhar tendo rótulos de mesmo nome nesses diferentes arquivos, porque como é tudo local, um não interfere com o outro. Como se fossem variáveis de linguagem alto nível. Uma variável de um programa não interfere na variável do outro programa, mesmo que tenha outro mesmo nome. Tá? Agora, alguns precisam ser globais. Por exemplo, o rótulo main é um rótulo que vai ser chamado como ponto de entrada do programa. Tá? Então, aqui no exemplo, que está em azul é local, que está em verde, global ou externo. Conversamos, né? A maior parte dos assemblers, os rótulos são rótulos locais por padrão. Então, os rótulos globais precisam ser declarados explicitamente. É o caso aqui, ó. Precisei declarar o main. Subrrotinas e variáveis globais exigem rótulos externos. Tá? Claro, que o link editor vai precisar fazer ligação entre eles. Tem outro aspecto também que foi conversado. Nome gerado pelo compilador, né? Por exemplo, um nome para instrução são locais. Então, fica muito mais fácil o montador trabalhar esses nomes. E o assembler ainda depende do link editor. O link editor é que vai fazer a ligação. Então, por exemplo, quando você chama a função printf, essa função printf vai ter que ser um rótulo global, para que o link editor possa encontrar a sua chamada printf e colocar o código da printf para você dentro do seu programa executável. Então, na primeira etapa, né, cada linha, ele lê cada linha e divide seus componentes em lexemas. Tá? Isso aqui, quem estuda compiladores sabe muito bem o que é lexema. Né? Por exemplo, essa linha aqui. Essa linha ela compara o conteúdo do registrador T1 com o conteúdo do registrador T2 e, se forem diferentes, ela faz um salto para a posição de memória representada por loop. O montador ele vai separar isso aqui em lexemas. Aqui nós temos 6 lexemas. BNE é um lexema, $T1 é o segundo lexema, vírgula é o terceiro, $T2 é o quarto, vírgula é o quinto, loop é o sexto. Tá? Então, ele separa em partes que ele entende. Né? Se uma linha começa com rótulo, ele registra esse rótulo na chamada tabela de símbolos. Né? Então, ele registra o rótulo na tabela de símbolos e a posição que ele ocupa, a posição de memória que ele está, para quando for fazer uma referência. Tá? Mais para frente, isso vai ser utilizado. Na segunda etapa, o assembler novamente examina cada linha do arquivo. Se a linha contém uma instrução, o assembler combina as representações binárias do opcode. Então, isso aqui, ó, BNE, ele vai gerar um opcode, que é o quê? Um opcode para o salto incondicional. Ou melhor, salto condicional. Né? Salta se eles forem diferentes. Então, ele vai gerar um código binário que execute essa instrução. Um detalhe importante, né? Um programa em assembly não especifica o tipo do valor mantido em uma variável. Tá? Assembly, na verdade, ele não tem variável, ele tem rótulos para a posição de memória. Então, ele fala assim, ó, trabalhe com aquela posição de memória. Numa linguagem de alto nível, quando eu defino uma variável A, eu faço, por exemplo, isso aqui, ó, int A. Já está implícito que A vai armazenar um inteiro. Então, vão ser reservados 4 bytes, que é a quantidade de bytes que tem o número inteiro. A variável A, na verdade, ela aponta para a região de memória inicial dessa sequência de bytes. E sempre que eu trabalho com esse endereço A, eu estou trabalhando com 4 bytes. Em assembly, não. Em assembly, eu apenas aponto para uma região de memória. Eu tenho que saber no meu programa, quando eu for naquela região, o que ela representa e quantos bytes eu posso utilizar daquela região. Tá? Então, tem que ter todo esse controle. Outra coisa que a linguagem assembly não tem, por exemplo, o while. Tá? Não tem um if, não tem um for. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer um equivalente a um while, né? Como é que funciona o while? Aqui, um while é o seguinte, ó, né? Vou botar aqui o while i menor do que 10. Abro aqui, executo uma série de instruções.
e fecho. Como é que eu vou ter que fazer isso em assembly? Eu vou ter que verificar se i menor do que 10. Se não for menor do que 10, eu vou ter que dar um salto lá para frente. Para se ele for menor do que 10, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que botar aqui um rótulo, por exemplo, um rótulo chamado loop, ou loop 1, qualquer coisa. Aqui eu coloco as instruções, que são a tradução dessas instruções aqui. Aí no final tem que colocar uma outra comparação para ver se i é menor do que 10. Enquanto i for menor do que 10, o que eu faço? Eu faço um salto de volta aqui para loop. Quando acaba, eu tenho um rótulo aqui, por exemplo, fim. Né? Quando acaba, sai. Então, eu preciso criar toda essa estrutura aqui, em assembly. Eu não tenho uma estrutura pronta. Eu tenho que criar rótulo, eu tenho que ver os pontos do salto, eu tenho que ver para onde vai. Né? Então, o programa precisa implementar todo o fluxo de controle com instrução do tipo goto, né? Aqui, ó, goto, né? Vá para a linha tal. Os assemblers consideram que cada arquivo começa sempre no mesmo endereço. Por exemplo, a posição 0. Que a gente já discutiu aqui sobre segmentação. Né? Os programas estão dentro de segmentos e não importa a posição de memória, o segmento sempre considera que a primeira posição de memória dele é a 0. Então, o link editor deve reposicionar todo o código e dado quando forem designadas posições de memória. Tá? Isso quer dizer o seguinte: se esse meu salto goto aqui for, por exemplo, vá para a posição 23, e se o loop é a posição 23, conforme isso aqui vai sendo reposicionado na memória, eu sempre precisa reposicionar. Por isso que, para facilitar, normalmente os saltos são chamados de salto relativo. Né? Em vez de eu falar aqui goto 23, eu falo aqui, ó, goto menos 10. Significa que ele vai voltar 10 posições. Aí não tem problema, porque é super relativo. Aqui, por exemplo, faço goto mais 15. Ele vai para mais 15 posições à frente, e não para uma posição fixa. Tá? Isso facilita o nosso código. Outra coisa, né? Assemblies oferecem diversos recursos não convenientes que ajudam a tornar os programas mais curtos e fáceis de escrever. Né? Por exemplo, diretivo de layout de dados. A gente já viu aqui, ó, ponto ASCII, soma dos 10 primeiros números. Ele vai colocar na memória uma sequência binária que representa essa string. Isso facilita, porque eu não preciso botar essa sequência. Tá? Outra coisa é a execução de macros. Né? Macro é um mecanismo simples para reescrever uma sequência de instruções. Uma linguagem de alto nível, a gente costuma usar instruções do tipo funções, né? Costuma usar funções. Assembly não tem o conceito de função, mas tem um conceito de macro. O que é o conceito de macro? Aqui eu tenho um exemplo de uma macro. Ó. Essa minha macro ela começa com a palavra macro, tá? E ela termina aqui em end macro. E eu chamei essa macro aqui de printInt. O que significa isso? Sempre que o meu assembler encontrar a palavra printInt, ela tira essa palavra do texto, do código, e coloca no lugar dela esse conteúdo aqui. Ó. Sempre. Tá? Então, se eu sei que eu tenho um trecho de código que eu vou precisar refazer ele várias vezes, o que eu faço? Coloco ele como uma macro e coloco no meu programa a chamada da macro. Ele é espertinho, né? Por exemplo, aqui, ó, essa macro tem um parâmetro que é o argv. E eu passo aqui nessa chamada o $7, que é o registrador número 7. Tá? Então, quando ele encontra argv, o que ele vai fazer? Aqui no lugar do argv vai entrar quem? Vai entrar $7. Tá? Então, posso até passar parâmetros para macro. Funciona quase como uma função. A diferença é que uma função funciona como? Você vê, a função está com código aqui na memória. Então, se o programa vem executando, ó,
você tem uma chamada de função, você chama a função executa, o programa volta para aquele ponto. Aí continua executando. Você tem uma nova chamada para a mesma função, você chama, depois retorna. E vai sempre. Chamou novamente a função, vai lá para o início, no final retorna. Então está sempre desviando para lá. Numa macro, como funciona? Você vem executando aqui, você tem a chamada da macro, aqui é inserido do código da macro. É diferente, não tem um desvio para outro lugar. Aí seu programa continua executando, aí insere aqui o código da macro de novo se chamar. E toda vez que chamar, insere o código da macro naquele lugar. É diferente de uma chamada de função. Né? O programa fica maior, mas também economiza saltos e acaba ficando mais rápido. Né? Então, oferece mecanismo para nomear uma sequência de instruções que é usada com frequência. Né? O programador chama macro, o que o assembler faz? Ele substitui a chamada da macro pela sequência de instruções. Então, permite que o programador crie e nomeie uma nova abstração para uma operação que é comum. Tá? E, diferente das subrotinas, né, foi o que eu expliquei aqui, não causam uma chamada e um retorno de subrotina. É simplesmente o código da subrotina que é colocado ali toda vez. Falar de link editores. Né? Essa compilação em separado, então, eu poder criar vários módulos para o meu programa e compilar todos eles em separado e juntar todos eles no final, tá? Torna a programação mais estruturada. Eu consigo separar ela em partes diferentes, cada parte executa uma operação específica e depois eu junto tudo num sistema só. Tá? Isso é bastante importante quando a gente fala em código assembly, porque a gente precisa segmentar bastante, já que cada parte realmente é bastante complexa de ser entendida. E esses conceitos eles existem em todo nível de linguagem. Por exemplo, linguagem Java, para quem programa em Java, né? Cada classe é colocada no arquivo em separado. Né? E no final, o que o compilador Java faz? Ele compila cada uma dessas classes do arquivo Java, ele vai gerar o arquivo .class específico de cada uma, e no final o sistema vai ser a junção de todos esses arquivos .class. Né? Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou criar o programa em várias partes diferentes, eles vão ser compilados vão ser montados, na verdade. A gente não chama um montador de compilador, né? A gente vai chamar o assembler. Essas partes vão ser montadas, vão gerar vários arquivos objeto. No final, o link editor vai chamar todos esses arquivos objeto, vai juntar tudo num arquivo executável só. Tá? Então, essa compilação em separado necessita de uma etapa adicional, que é a link edição, tá? Para realizar 3 tarefas. Pesquisa em biblioteca, determinação de local de memória e resolução de referências. Vamos ver aqui o que é isso. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho um arquivo objeto aqui, eu tenho outro arquivo objeto aqui. Então, por exemplo, esse meu arquivo objeto, ele me chama a rotina sub e me chama a rotina printf. Essa rotina sub ela está num outro arquivo objeto. A rotina printf ela está lá na biblioteca. De toda forma, está externo ao meu arquivo objeto. Eu vou ter que fazer uma junção com outras partes. Então, quando esse arquivo objeto ele é gerado, ele tem as instruções. A função main ela chama uma instrução chamada JAL. A função JAL ela pula para uma determinada função. Só que essa função eu não tenho ainda. Essa JAL aqui ó, é uma JAL da sub, que está do outro lado. Então, não está aqui dentro ainda. A mesma coisa, essa JAL aqui é da printf. Então, o que eu vou fazer para poder criar o meu programa? Eu vou ter que pegar o objeto que tem essa parte, eu vou ter que pegar o objeto que tem a rotina sub e vou ter que juntar no link editor. O que o link editor vai fazer? Ele vai ver que esse meu programa aqui, que está no formato objeto, ele precisa da rotina sub, mas ele vê que a rotina sub está nesse arquivo de objeto aqui. O que ele faz? Ele incorpora os dois e faz a ligação entre eles. Aonde está aqui, ó, JAL, para a rotina sub, ele vai colocar JAL e o endereço de sub. A mesma coisa vai fazer com a printf.
Só que a printf ela não está no outro arquivo objeto, então é de biblioteca, mas o funcionamento é o mesmo. O link editor vai lá na biblioteca, chama essa função, incorpora no meu arquivo executável o código dela. Agora, o meu programa que tinha referências que não existiam, agora ele está completo, né? Ele já pode ser completamente executado. Tá? Então, pesquisa em biblioteca, uma das 3 tarefas. Ele vai na biblioteca buscar aquelas funções que meu programa está referenciando que não tem ainda no meu objeto. Determina locais de memória. Tá? Aqui, ó, ainda não tem a rotina sub, ele não sabe por onde saltar. Ele vai juntar todo mundo, determinar local de memória, vai determinar o local onde está a rotina sub, e ele vai fazer um desvio para lá, com uma marcação fixa. E resolve referência entre os arquivos. Ele vê, por exemplo, aqui, ó, sub aqui. A referência entre os arquivos, ele vai resolver e vai botar tudo junto. Printf, printf. Tá? Resolve todas as referências. Bom, então, tá? Se todas as referências forem resolvidas, o link editor determina os locais de memória que cada módulo vai ocupar. E beleza, temos o código executável pronto para funcionar. Né? Quando o link editor coloca o módulo na memória, todas as referências absolutas têm que ser relocadas para refletir o local verdadeiro. Né? Isso aqui é o seguinte. Aqui está num salto relativo ainda aqui dentro do programa. Quando isso aqui for carregado em memória, isso aqui passa a ter um valor absoluto. E aí vai ser substituído aqui no executável. Vai ser feito pelo chamado loader, tá? Que é a parte do sistema operacional que faz o carregamento. Então, o link editor produz um código executável que pode ser executado por um computador. E aí vem a última parte, que é do loader, que eu acabei de falar para você, que é o carregamento. O código executável, quando ele está pronto, ele está lá no disco. Mas quando ele vai ser executado, ele precisa ser trazido para a memória RAM e precisa ser arrumado bonitinho na memória RAM para ser executado. Então, antes de ser executado, o programa reside em um arquivo no armazenamento secundário. Então, o programa executável ele está num HD, ele está num SSD, ele precisa ser trazido para a memória para poder ser trabalhado. Tá? Então, para iniciar o programa, o sistema operacional realiza as seguintes etapas, que é feita pelo loader, tá? Pelo carregador. Só para a gente botar a estrutura toda aqui, né? O que a gente tem? A gente pode ter um programa em alto nível, aí você passa pelo compilador, né? Aí o compilador gera um código assembly, o código assembly passa pelo assembler, ou se você programou direto em assembly, já tem código sem passa pelo assembler. O assembler gera um objeto, aí você pode ter vários outros objetos e mais alguma coisa em biblioteca. Aí o link editor faz o quê? O link editor pega todo mundo e gera agora um código executável. Só que esse código executável está em disco. Ele ainda precisa ser carregado. Né? Então, você tem a memória RAM, esse executável tem que ser levado para a memória RAM. Quem faz isso é o carregador, ou o loader. Né? Então, esse carregador coloca esse código na posição correta da memória RAM. Tá? Então, esse trabalho do loader, tá? Desse carregador, ele vai pegar, né, o programa que está armazenado aqui no disco, tá? Vai ler o cabeçalho desse executável, porque o cabeçalho do executável ele tem uma série de informações, que é segmento de dados, segmento de código, o que é que vai entrar em cada um desses segmentos. Então, ele vai criar um espaço de endereçamento, ele vai lá na memória reservar uma região ou várias regiões, dependendo de quantos segmentos tem um programa, para colocar as várias partes do programa. Então, ele vai copiar do disco para a memória todas essas instruções, todos esses argumentos, tudo que vai precisar para funcionamento. Né? Ele vai inicializar os registradores, tá? A gente vai ver mais adiante na disciplina que alguns registradores especiais precisam ser inicializados, registrador de pilha, registrador de frame, né? O frame pointer. Tá? E depois ele vai
desviar o microprocessador, o código, para o ponto de partida, para o início do programa. E aí sim que o programa começa a executar, né? Então, até um programa executar em memória, vários passos são seguidos, né? E aí, né, para a gente ver esse funcionamento ele depende muito da estrutura do sistema operacional, depende muito da estrutura do microprocessador. Nós vamos estudar aqui um microprocessador que é um microprocessador mais simples, que é o microprocessador MIPS, tá? Então, esse microprocessador MIPS, ele tem também a sua estrutura de memória, ele tem o seu segmento de dados, tem o seu segmento de código. Nós vamos ver, então, como vai ser toda essa estrutura, né? Então, semana que vem, a gente continua o nosso estudo aí, vendo esse exemplo desse microprocessador, como é a arquitetura dele, e aí nós vamos ver como ele organiza as informações na memória e como são as instruções dele. E a gente vai ver um pouquinho de assembly aqui, que também faz parte da disciplina VAssembly, tá? Mas assembly aqui, tá, para a gente é conhecimento, né? Ninguém vai ser cobrado em prova para montar um programa assembly, tá? Ninguém precisa ficar preocupado com isso. A ideia aqui é conhecer assembly para que, se algum dia for necessário, ter noção de como é assembly. Até porque assembly é muito particular, né? Você tem o assembly do MIPS, você tem o assembly do x86, você tem o assembly do ARM, tá? Então, não adianta aprender um assembly, porque se no futuro vocês forem trabalhar com assembly, vamos supor que aconteça isso, alguém aqui vai precisar trabalhar com assembly. Vai ser um assembly bastante específico. Também não adianta a gente ficar querendo determinar aqui um assembly. É diferente de Java, né? Quem aprende Java, por exemplo, vai escrever em Java e vai funcionar em qualquer sistema. O assembly não. O assembly é específico, dependendo até da linha do microprocessador, tá? Você vai ter para um modelo diferente, assemblies diferentes, tá? Mas a gente vai ver aqui, vocês vão ver como é bonitinho trabalhar com assembly. Beleza aí, gente? Pergunta? Lucas, a gente não tem a AVA 2, tá? AVA 1, AVA 2, parte EAD. A gente aqui, essa disciplina ela não é AD, tá? Ela está virtualizada, é uma disciplina do presencial. Aqui nós temos A1, A2 e A3, tá? Aí, pelas normas da UVA, né? A1 é trabalho e A2 e A3 são provas. Tá? Tranquilo? A fase de trabalho nossa passou, agora a gente vai fazer a prova, né? E eu não vou cobrar sempre em prova, tá? Isso aí seria loucura, tá? Mas eu posso até passar um trabalhinho para vocês fazerem, se vocês quiserem treinar o assembly, tá? Para ter noção. E eu vou mostrar para vocês um simulador MIPS, tá? Na verdade, tem dois simuladores MIPS. Tem esqueci o nome. Um é o Mars, tá? E o outro é o que eu até botei até no slide aqui mais para trás, mas realmente não estou lembrando agora o nome, tá? E é justamente o que eu uso, tá? Mas tem também o Mars, que é muito bom. Uma pergunta aí, gente. Professor, eu Oi, fiquei pode com falar. dúvida no carregamento. O senhor podia repetir, por favor? Tá, então, deixa eu voltar aqui, né? O carregamento, né? O que é a fase do carregamento? O carregamento, na verdade, ele é feito pelo sistema operacional, tá? Essa parte aqui, até a geração do código executável, tá legal, né? O que é um código executável? O código executável é um programa que está lá no disco, né? Por exemplo, o arquivo notepad.exe. Ele é um código executável, tá? Mas o que é um código executável? O código executável, ele não é simplesmente direto instrução. O código executável, ele tem uma estrutura de um programa aqui dentro em que ele, na verdade, ele descreve o que é esse programa, tá? Então, normalmente, um programa, vamos imaginar um programa simples, que ele só tem dois segmentos. Ele só tem segmento de dados e segmento de código. Então, essa estrutura desse programa, esse arquivo .exe, ele está falando aqui dentro que você precisa carregar um segmento de dados que tem um tamanho X, tá? E aqui, esses são os dados que têm que ser colocados. Tá? E aqui tem as posições de memória e os dados que têm que ser guardados em cada posição de memória. Tá? Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui um pouquinho o slide. Isso aqui, ó. Esse programa aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Esse aqui é construção
segmento de dado. Então, isso aqui é um string lá na memória. Mas eu posso definir também aqui na região de dados mais regiões, onde eu vou guardar números inteiros, números de pontos flutuantes. Então, quando o compilador ou o montador passar pelo código, né, ele vai pegar esse aqui dado, isso aqui é a parte de código, tá? Só para poder, mas não precisar voltar aqui. Então, esse meu programa ele tem uma estrutura para dados e tem uma estrutura para código. Quando for montado executável, o executável ele tem uma estrutura conhecida do sistema operacional, onde ele vai falar aqui primeiro, ó, preciso de um segmento de dados que tem tamanho tal, tá? E são esses os dados que têm que ser carregados nele. E eu preciso de um segmento de código, que tem o tamanho tal, tem as permissões tal, e é esse código aqui que tem que ser carregado nele. O que o loader faz? Quando você vai lá pega o seu programa, você dá 2 cliques, né? Você tem o nome do programa, dá 2 cliques em cima do nome do programa ou em cima do ícone dele. Você está instruindo para o sistema operacional que aquilo tem que ser executado. Como o sistema operacional faz para aquilo ser executado? Ele olha para esse programa, ele tem uma estrutura conhecida, aí ele vai ver, ó, precisa de um segmento de dados. Então, ele vai na memória, vou botar aqui a memória, e ele abre aqui uma área para segmento de dados. E ele carrega esses dados aqui dentro do segmento de dados. E ele vê que o seu programa também tem só uma área de código. Então, você precisa de um segmento de código. Então, ele vai em outra região de memória, carrega um segmento de código, né? E ele copia esse código aqui para dentro. E uma outra coisa que tem aqui no executável é o ponto de entrada. Fala assim, ó, tem que começar a executar por aqui. Aqui que o loader faz? Ele pega, né, e desvia para a rotina de partida, que é esse ponto aqui. Então, o loader pega e fala, ó, começa a executar por aqui, manda o processador executar essa instrução. E aí começa a executar. Né? Então, a parte de carga não é só carregar na memória, né? Tem toda uma estrutura dentro do executável que diz como ele deve ser armazenado na memória para poder ser executado. Né? Ficou claro aí? Tá legal? Ficou, obrigadão. Nada? Outra pergunta aí, gente? Mais alguma coisa? Bom, gente, então, tá? Isso era o que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Essa parte aí, semana que vem, então, a gente continua vendo ainda o funcionamento do microprocessador, mas dessa vez a gente vai ver o MIPS, tá? O funcionamento do MIPS, e a gente vai poder até entender melhor essa parte que a gente acabou de ver aqui agora, né? A parte do carregamento, a estrutura de um programa, tá? E a gente vai montar até uns programinhas de exemplo aí, tá? Vou mostrar para vocês. Tá? Então, pessoal, deixa eu puxar aqui uma relação, uma chamada. Beleza, lista de presença. A gravação também. Bom, pessoal, então,